Fala galera, beleza? Voltando aí às normas da corregedoria, hoje eu vou falar aqui sobre o artigo 995. Ele trata sobre a questão dos mandados, né? E ele traz alguns prazos para cumprimento, alguns prazos para as retiradas, e é muito importante, né? Assim como os demais. Esses prazos são prazos que acabam sendo norteadores no dia a dia, né? Você está com um mandado aí há mais tempo, você vai dar uma prioridade nele. Há alguns mandados que são necessários o cumprimento imediato, enfim. E esse artigo trata disso. Esses prazos são muito importantes. É chato decorar, mas eu recomendaria fortemente fazer uma tabelinha ali, colocar os tipos de mandados e os prazos para cumprimentos, porque eu acredito que isso seja uma coisa que com certeza vai cair, tá? Então ele fala assim, ó: em toda vara ou setor, os mandados serão distribuídos na forma regulada pela Corregedoria Geral a cada um dos oficiais de justiça neles lotados e em exercício. Ok, autoexplicativo. Os mandados serão retirados pelo oficial de justiça diariamente ou sempre que registrar a presença, caso a periodicidade seja diversa, mediante carga. Esse parágrafo ele é simples, mas esse finalzinho pode gerar alguma dúvida. Mediante carga, aí você vai falar: que raios de carga é essa? O que é isso? Ok. Hoje, isso já não é tão comum, a questão do mediante carga. Por quê? Antigamente, os mandados, como que acontecia? O oficial de justiça chegava na vara, não existia central de mandados, e ele chegava na vara, ele ia na pasta dele, cada um tinha uma pasta, ele ia lá na pasta, ele pegava os mandados do dia, estavam ali impressos, tudo bonitinho, para você pegar e ir para a rua. E aí você tinha que fazer a retirada deles. Existia um livro, então existia ali o número do processo, o número do mandado e existia a carga. O que é a carga? A carga era um controle diário feito pelo cartório. Então, uma carga, era um códigozinho, por exemplo, vamos imaginar, iniciou-se os trabalhos, né? Voltamos do recesso, primeiro dia útil nosso, ia fazer a distribuição de mandados. Então vinha lá a primeira carga, por exemplo, um exemplo desse ano, carga 1/2023. E essa carga constava os mandados daquele oficial de justiça. Posteriormente, seria a carga 2 de 2023. Dentro dessa carga 2, existiriam todos os números dos mandados que o oficial de justiça retirou. Então, a carga seria um grupinho de mandados que o oficial de justiça retirava. Então, essa era a carga, tá? Eu falo que hoje, praticamente, você já não consegue mais observar isso. Por quê? Você só vai ter hoje isso, a carga, você só vai conseguir ver a carga quando for um mandado físico. E praticamente não há mais mandados físicos no TJ de São Paulo, muito raro. Mas quando vai cumprir algum mandado físico, vem uma papeletinha assim, aí tá lá, número da carga. Agora vem lote, né? Não vem escrito carga, vem o número do lote e os mandados daquele lote ali para o oficial de justiça retirar. Mas é muito raro. Hoje, essa questão da retirada de mandados, nós mesmos fazemos no SAGE, no sistema que o tribunal utiliza. Então você vai entrar lá no SAGE, tem uma área lá, mandados, você vai retirar os mandados, né? Existe lá o item, né, para aguardando o recebimento. Você vai entrar naquele item e você vai colocar para imprimir. Ao imprimir, ele já entende que você está fazendo a carga para você e vai passar a constar no sistema que naquele dia você retirou o mandado. E o prazo, então, os prazos para cumprimento começam então a correr, tá? Então é isso. Então, ó, os mandados serão retirados pelo oficial de justiça diariamente ou sempre que registrar a presença. É aquele caso que eu falei para vocês. Eu trabalho em duas comarcas. Em uma, eu preciso registrar o ponto a cada 48 horas. Então, nessa comarca, eu não preciso retirar todos os dias os mandados.
Na outra comarca que eu trabalho, que o ponto é diário, aí sim há a necessidade de retirar, de receber diariamente os mandados. Tá? Então é só isso que o parágrafo está dizendo. E esse mediante carga, então, que eu acho que é uma coisa que poderia gerar muita confusão, é isso. A carga nada mais era um controle que você tinha ali dos mandados que aquele oficial estava recebendo naquele dia, tá? Eu vou tentar pegar um mandado físico e aí eu mostro para vocês, vem embaixo assim, escrito o lote ali, a carga, tá? Inexistindo prazo expressamente determinado na ordem judicial, os mandados serão cumpridos dentro de 45 dias, ressalvo fato prazo menor genérico ou por determinação pelo juiz corregedor permanente da ASADM, às vezes também pode gerar uma confusão. Oficialmente é a seção administrativa de distribuição de mandados, mas a gente não chama ela assim, a gente chama central de mandados. Então toda vez que você ouvir central de mandados ou SADM é a mesma coisa, tá? Ou onde não houver do ofício judicial. É isso que eu estou falando para vocês. Nas comarcas que o juiz determinar que o prazo para cumprimento seja 30 dias, vocês vão cumprir em 30 dias. Nas comarcas que não houver nenhuma outra determinação local, o prazo são de 45 dias, com exceção daqueles mandados que a gente vai ver a seguir, tá? Com relação a isso, eu posso também falar das comarcas que eu trabalho. Na comarca que eu trabalho maior, ela tem um prazo, existe uma portaria dizendo que o prazo é de 30 dias, tá? Então, nós temos menos tempo nessa. Na outra comarca, que é menor, deixou-se livre, não regulamentou, então existe 45 dias para cumprimento, tá? De um mandato simples. Continuando a leitura aí, parágrafo 3º. Em se tratando de mandado destinado à intimação para audiência de conciliação ou de mediação, esse aqui, gente, eu não vou ficar falando para não ficar muito cansativo. Mesmo porque ele é autoexplicativo, tá? Ele só está falando de prazos. É isso aqui que eu falo que vocês têm que fazer uma tabelinha para memorizar, porque são importantes esses prazos. Eu tenho certeza que vão ser cobrados. Então, vocês colocam lá o parágrafo 3º, o parágrafo 4º, façam isso como um exercício aí de vocês. Quando ele fala também do réu preso, né, que são 3 dias lá no parágrafo 5º, tudo isso é muito importante, de verdade, tá? Aí vamos lá, parágrafo 6º. São vedadas a devolução de mandado sem cumprimento a pedido de qualquer interessado e sua passagem de um para outro oficial de justiça diretamente, salvo ordem do juiz do feito, cuja ocorrência será certificada nos autos, tá? Então, você não pode, por gentileza, eu gostaria que o oficial devolvesse o mandado. Não, tem que ter um porquê, tá? Às vezes o porquê vai ser, a parte compareceu em cartório e foi citada no balcão, a parte efetuou o pagamento da multa, enfim, sempre vai ter um porquê que você está devolvendo. E essa última parte é a parte do seguinte, vou dar um exemplo para vocês. Eu peguei um mandado para penhorar bens do meu tio. Eu não posso cumprir esse mandado, né? Existe uma relação de parentesco, é uma situação complicada. Então, nesse caso, eu vou certificar o ocorrido, tá? O juiz ele vai analisar o motivo que eu estou querendo não cumprir esse mandado e vai ser, entendendo positivo, razoável, vai ser determinado que seja feito carga, né? Seja feito encaminhado esse mandado para outro oficial de justiça, tá? Não tem muito segredo nisso. Parágrafo 7º. É vedada a indicação de oficial de justiça pela parte ou por seu procurador, bem como a prática de se atribuir os mandados do dia ao oficial de justiça de plantão, ressalvadas, nesta última situação, as hipóteses de evidente urgência e em que haja expresso deferimento pelo juiz da causa. Isso aqui é uma coisa importante. Mandado de plantão, para um mandado ser expedido no plantão, ele tem que ter o despacho.
tem que ter o despacho do juiz falando, esse mandado é mandado plantão. Ainda que seja audiência, então você não poderia, a seu livre critério, né, a vara, ela não poderia simplesmente falar, olha, isso é plantão. Não, isso tem que ser por meio de despacho do juiz para um mandado ser encaminhado por oficial plantonista, tá? Vencido o prazo, o oficial de justiça devolverá o mandado ao cartório, certificando os motivos da demora ou do descumprimento. Existem situações que você às vezes não consegue certificar que você cumpriu ele, mas não encontrou a parte. Um exemplo. A parte não está, ao seu ver, você não tem elementos para dizer que a parte está se ocultando para não ser citada, o que poderia ensejar uma citação por hora certa, mas ao mesmo tempo você também não conseguiu localizá-lo, tá? Então você precisa certificar isso, né? Porque você já não teria mais o prazo para cumprir. Ou, por exemplo, vamos imaginar uma busca e apreensão de um veículo, e a busca e apreensão você não faz sozinho, você precisa ter o representante do banco para poder dar cumprimento, senão você vai fazer o que com o carro, né? Então vamos imaginar, você ficou 30 dias com o mandado numa comarca que o juiz estabeleceu numa portaria que o prazo era de 30 dias, você ficou os 30 dias e a parte autora não forneceu os meios, né? Em nenhum momento o representante da financeira entrou em contato com você, não agendou horário para cumprir a diligência. E o que você vai fazer com esse mandado? Você vai devolver, né? Falando, olha, estou devolvendo o mandado uma vez que a parte autora não forneceu os meios necessários para o seu cumprimento. Então, existem situações que você passa lá os 30, os 45 dias com o mandado em mãos, tá? E aí você vai devolver informando o motivo. O mandado só poderá ficar retido com o oficial de justiça, além do prazo, mediante autorização escrita do juiz do feito. Eu queria que vocês fizessem aqui uma observação. Notem bem, é o juiz do feito. Eu estou falando isso porque quando vocês forem ler as normas da corregedoria, é importante vocês se atentarem para o seguinte: às vezes ele fala o juiz corregedor da SADM e às vezes ele fala o juiz do feito. Então, como eu já falei para vocês, nós cumprimos mandados, via de regra, de vários juízes, tá? Mas existe um juiz que é o juiz responsável pela central de mandados. Então, há algumas situações que o responsável é o juiz da central de mandados e em outras é o juiz do feito que vai deferir algum pedido. Nesse caso, então, para o oficial permanecer com o mandado em mãos, memorizem, é o juiz do feito, é o juiz da vara daquele processo e não o juiz corregedor da central de mandados. Tá? Eu falo isso porque eu acredito que esse tipo de coisa é uma coisa que pode pegar em prova, sabe? Vem tudo escrito bonitinho na alternativa e no final a banca coloca autorização escrita do juiz corregedor. Não, é juiz do feito. 10. No cumprimento remoto de mandados em unidades prisionais ou de internação será observado que segue. Aqui ele vai trazer alguns prazos. Hoje a gente não vai mais na unidade prisional, é tudo solicitado por e-mail, uma data para um agendamento, né, com o detento. A unidade ela vai fazer o agendamento. Nós usamos o aplicativo Teams para manter contato com os detentos e ele vai trazer esses prazos aqui. Eu não vou... Esse parágrafo aqui, ele é meio longo e ele é mais leitura mesmo, gente. Então eu não vou ficar me debruçando sobre ele, tá? Leiam com atenção, marquem esses horários aqui, agendamento em 48 horas, deve ser cumprido até 7 dias, caso não seja. Então ele vai detalhando, não tem segredo, tá? É uma leitura só simples do parágrafo. Bom, eu acho que é basicamente isso, tá? Aí
o 11º, né? Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Meu, isso aqui é uma coisa que vocês precisam ter na cabeça, com certeza, tá? Medida protetiva é uma das coisas que mais tem em plantão. Então, isso aqui é muito importante se atentar para esses prazos aqui. Então, no caso da vítima, cumprimento imediato. No caso do averiguado, até 48 horas. Esses prazos aqui são importantíssimos, importantíssimos. Esse último parágrafo aqui do artigo também é uma coisa que eu sugiro que vocês façam uma tabelinha e memorizem esses incisos aí, porque são muito importantes, tá? Então esse aqui é o artigo 995 aqui das normas da corregedoria. Vou encerrar o vídeo, já tá ficando longo, eu não quero ficar repetitivo, tá bom? Então um abraço aí, bons estudos aí para todo mundo.